certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Então corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se não der fruto, se der fruto ela ficará. E se não der, depois manda. Uma árvore, para ela ser saudável, né? Quando a gente vê que uma árvore ela é saudável, a gente vê que ela está produzindo frutos. Ela está dando ali o que ela foi plantada para dar. E para ela ser saudável, ela precisa ter raízes fortes. Ela precisa ter estrutura. E para essas raízes se tornarem fortes, ela precisa de algum preparo. E às vezes, nós estamos, assim, árvores lindas, árvores bem apresentadas, bem aparentadas, com galhos lindos, maravilhosos, porém, não vê fruto. Muitas vezes, muitos de nós estamos passando um tempo muito grande, eu creio que isso hoje acontece com todo mundo, investindo nos galhos, naquilo que é visto, naquilo que pode ser mostrado, naquilo que aparentemente é visível, como apresentar bem, como preocupar com a reputação, como se comportar bem. Estamos valorizando muito o exterior. E esquecendo, às vezes, de cuidar daquilo que realmente precisamos cuidar. Mas aí a gente também esquece de um detalhe, porque Deus vê aquilo que a gente não vê. Deus não vê só o que está por fora. Deus vai ver as raízes, como elas estão, assim como essa figueira, né? Que o Senhor falou, corta, porque ela não está produzindo. Para que ela está ocupando um lugar que poderia ter algo produtivo ali? Então corta. E aí o vinhateiro, muito sábio, disse: Senhor, deixa eu cuidar. Deixa eu abrir aqui, colocar terra, esterco, adubar. Se por acaso ela não produzir, a gente corta. E chega um momento na nossa vida que todos nós lidamos com isso, esterilidade. Nós caminhamos, passamos por um processo, às vezes a gente vem, e isso na nossa vida, não só na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, nossa vida conjugal, na nossa vida com os filhos, no nosso trabalho, em tudo aquilo que a gente for fazer, sempre, algum dia, nós vamos lidar com essa esterilidade. Nós vamos nos deparar algum momento e vamos estagnar e parar e pensar: gente, eu não estou mais produzindo. E por que eu não estou produzindo? Quando nós deparamos com esses galhos na nossa vida, sem frutos, quando a gente para de produzir, a gente tende a trabalhar com as nossas próprias mãos. A gente quer buscar, de alguma forma, fazer com que a nossa produção aumente. A gente quer buscar, de alguma forma, fazer com que as coisas aconteçam novamente. E com isso, de tentar trabalhar com as nossas próprias mãos, nós acabamos nos ferindo. Porque a gente acaba se frustrando. A gente acaba por não conseguir com as nossas próprias mãos. E ficamos por mais ainda infrutíferos. Mas a gente se esquece, né? E felizmente Ele nos lembra que nós temos um Deus e que nós podemos contar com Ele. E que Ele pode, é Ele quem restaura e é Ele quem faz a vida voltar novamente a essa árvore. Mas lidar com essa esterilidade não é fácil. Quando a gente começa a lidar com esse problema,
a gente começa a lembrar ou a ter alguns fatores que complicam e começam a complicar esse fortalecimento no nosso andar, na nossa caminhada. Quais fatores? Primeiro, a gente começa a sentir vergonha porque não mais produzimos. A gente começa a querer esconder das pessoas, começa a ficar cabisbaixo. É algo tão importante, que são nossos filhos, aquilo que for, como eu disse, ministerial ou na nossa vida pessoal. Às vezes o nosso ministério, né, foi nos entregue a algo, uma liderança, e a gente começa a não produzir aquilo, e a gente começa a sentir vergonha, porque foi nos passado, foi nos dado essa responsabilidade, e a gente não mais consegue produzir. E quando a gente passa por esse processo, a gente é consumido por vários tipos de pensamento. E nesses pensamentos a gente fala, nossa, como que eu tenho falhado? Meu Deus, eu sou tão vazio, que eu não estou conseguindo mais. Como assim? Eu estou seco. O que é que eu posso fazer? E às vezes a gente nem se pergunta o que é que eu posso fazer. A gente quer se afastar. A gente quer se esconder. A gente, às vezes, com as nossas próprias mãos, a gente não consegue. E esses pensamentos vão entrando na nossa mente até alcançar um lugar onde ele não pode alcançar, que é o nosso coração. Nós precisamos lidar com essas fases de esterilidade, com as fases ruins. Dias ruins, eles acontecem. Dias ruins, fases ruins, elas acontecem na nossa vida. Mas nós precisamos lidar com essas fases e entender que apesar de não ter fruto, mesmo não tendo, Deus está agindo. Como que Ele está agindo? Lá na nossa estrutura, nas nossas raízes, aonde às vezes nós nos esquecemos que somos fortificados, às vezes nós nos esquecemos de onde devemos trabalhar.